pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos continuar hoje falando lá no capítulo 4, então no livro 3, pode pegar da apostila, página 182, tá? A gente parou aqui, ó, nas diferentes perspectivas, o lamarckismo e darwinismo. Então a gente vai comparar agora as duas teorias, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Vamos fazer um comparativo para saber diferenciar bem qual é cada uma, quais as diferenças e até mesmo as semelhanças, porque apesar deles terem, né, linhas de pensamento diferentes, a gente consegue encontrar uma certa semelhança, tá? Então, a gente já vai ver direitinho quais são essas diferenças e semelhanças. Então, primeiro, Lamarck. Conforme a gente viu, né, na videoaula anterior, nas aulas anteriores, Lamarck, ele defendia que os seres vivos, eles se transformavam ao longo das gerações. Então, conforme eram exercidas pressões do ambiente sobre esses seres vivos, eles iam se transformando. Então, o ambiente ia lá, pressionava e o ser vivo se transformava, certo? E essas transformações, elas poderiam ser passadas para gerações futuras, para os descendentes desses seres vivos que se transformavam, tá? Então, o Lamarck, ele se baseava aí, né, principalmente em duas leis, que seriam a lei do uso e desuso, que conforme se utiliza mais uma parte do corpo, mais ela aumenta, ela se intensifica e conforme há um desuso, não se usa uma parte do corpo, ela pode até sumir ou deixar de existir, pode atrofiar, tá? E a segunda lei, que se baseia em Lamarck, é a lei da transmissão de caracteres, que esses caracteres, né, tanto por usar demais ou por usar de menos alguma parte lá do corpo, essas características que se transformariam poderiam ser passadas, transmitidas. Então, a lei da transmissão dos caracteres é que diz que essas características poderiam ser transmitidas para os seus descendentes, tá? Para os filhos. Esses caracteres que foram adquiridos durante a vida poderiam ser transmitidos. Já a teoria de Darwin, ela demonstra que o ambiente já vai selecionar aqueles organismos que estão mais adaptados. Então, para Darwin, os organismos já são diferentes. Alguns têm algumas características, outros têm outras características, e o ambiente vai selecionar aqueles que têm as características que fazem com que eles sejam mais adaptados para sobreviver ali. E os que são menos vão acabar morrendo e não conseguindo gerar descendentes, então vão acabar diminuindo a população. Então, para Darwin, o ambiente não vai modificar ou transformar, eles já são diferentes e o ambiente só vai selecionar os mais adaptados, tá? Basicamente, essa é a diferença. Então, vamos pegar um exemplo para a gente ter, né, o ponto de vista tanto de Lamarck quanto de Darwin. Aqui a apostila traz o exemplo do tamanho da orelha dos coelhos. Nós sabemos, né, que coelhos têm orelhas enormes, orelhas grandes. Vamos imaginar que num passado aí deve ter existido coelhos com orelhas um pouco menores, não tão grandes. Então, vamos imaginar que tinham eram variáveis, alguns com orelhas longas, alguns com orelhas não tão longas, orelhas mais curtas, certo? A gente vai chamar essa população aí de população ancestral. Então, dentro dessa população ancestral, vai ter os coelhos com a orelha mais longa e os coelhos com as orelhas curtas. Provavelmente, se existisse de fato essa população ancestral aí, quem seria mais bem adaptado? Os coelhos de orelha longa podem ter levado uma vantagem porque provavelmente teriam uma percepção auditiva maior e conseguiriam perceber a aproximação, a chegada de um predador. Então, os coelhos de orelhas mais longas provavelmente sobreviveram mais do que os de orelha mais curta, e isso fez com que essa característica de orelha longa passasse para os seus descendentes, porque como eles sobreviviam mais, eles acabavam
chegando, né, à fase adulta e tendo possibilidade de gerar descendentes. Já os de orelha curta acabavam sendo predados e muitas vezes nem tinham essa prole ou essa descendência, porque não chegavam a essa fase da vida, né, a fase da reprodução. Então, vamos imaginar que essa população ancestral foi sendo selecionada pelo ambiente, essa de orelha mais longa, porque acabou sendo mais adaptada, escutando, né, tendo essa percepção maior aí contra os predadores. Isso determina a visão de Darwin. É isso que fala a visão de Darwin, que o ambiente vai selecionar os que já têm essas características, vai só selecionar, né, tentar fazer com que eles consigam se reproduzir e gerar mais e mais descendentes, então vai prevalecer essa população, porque ela foi selecionada pelo ambiente, certo? Aqui ó, nesse quadrinho tem a teoria da evolução. Eu vou deixar um site para vocês, tá? Que é um museu virtual da evolução humana. É bem interessante, vocês podem clicar lá, explorar bastante, acessar, tá? Eu vou deixar no PDF o link. Então, entrem lá que tem bastante coisa sobre as teorias da evolução e principalmente da evolução humana, tá? Vou deixar ali no PDF depois. Mas só voltando aqui, ó, então, acabou que essa característica da orelha mais longa ficou mais frequente na população. Aqui a gente tem o esquema na página 183. Então, aqui, ó, primeiro, a população tinha uma variedade de indivíduos, já existiam os de orelha mais longa, já existiam os de orelha mais curta, branquinho aqui. Só que o predador acabava conseguindo predar, pegar mais os de orelha curta, porque não dava tempo deles fugirem, eles não percebiam tão rápido quanto os de orelha longa, né, a presença do predador. E então os de orelha longa acabaram predominando, ó, aqui tem maior quantidade dos de orelha longa e um só de orelha curta, certo? Essa é um resumo da seleção natural, é um esquema da seleção natural. Se a gente utilizar esse mesmo exemplo na visão de Lamarck, ele já diz sobre a lei do uso e desuso. Então, para Lamarck, os coelhos de orelha curta, por causa da necessidade de ouvir melhor, se esforçariam a tal ponto que as suas orelhas cresceriam. Então, Lamarck acha que essa característica se transformaria nos coelhos de orelha curta, e aí eles acabariam se esforçando tanto para escutar que a orelha iria aumentar, e essa característica ia passar para os seus filhos, para os seus descendentes. Então dá para a gente ver bem aí a diferença, né, dos dois. Então, apesar de Lamarck e Darwin terem, né, essas duas concepções diferentes, existe uma certa semelhança entre as duas concepções. Por quê? Porque os dois aceitam que os fatores fundamentais para a evolução são o ambiente e a adaptação das espécies a esse meio ambiente, tá? A esse meio em que vivem. Então, só que para Lamarck, o ambiente vai impor uma necessidade e o organismo vai se esforçar e vai conseguir se modificar e se adaptar. E já para Darwin, não, o ambiente vai selecionar aqueles que já são mais aptos apenas, tá? Entenderam a diferença? Conseguiram? Qualquer dúvida, é só entrar lá no fórum, tá? Do Sponte. Então, aqui a gente tem uma explicação sobre seleção artificial. Nós acabamos de falar da seleção natural, né? Mas existe um tipo de seleção que é a seleção artificial, que é a imposta, realizada por nós, pelos seres humanos. O que é isso? É quando o ser humano seleciona algumas características de plantas ou de animais que tenham vantagens. Pode ser vantagem econômica, né? Por exemplo, um aumento da produção, produção agrícola, produção de carne, de leite, de vários, né? De vários recursos. Então, assim, como que o homem vai selecionar essas características? Através da domesticação, por exemplo, domesticação de raças, né, de bois, ou então cães, peixes, plantas.
o homem vai domesticar essas raças e vai selecionar as mais produtivas, vai fazer cruzamento das mais produtivas para que a prole, os descendentes, sejam mais resistentes e aí consiga ter um lucro maior, né, durante a comercialização ou seja lá, né, qual for a intenção. Um exemplo é a couve-flor, o repolho e o brócolis. Todos, né, esses três são exemplos de vegetais que foram selecionados a partir de uma única espécie, que é a espécie da mostarda silvestre, tá? Então, foi um processo de seleção artificial que gerou esses três vegetais. Gente, aqui na página exercícios, agora 186, tem um jogo, ensina a fazer um jogo, eu vou explicar para vocês. Seria bem interessante se vocês tiverem, né, os materiais e quiserem fazer em casa, chama lá o irmão, a irmã, o pai, a mãe, alguém que mora com você aí, para participar desse jogo, para vocês terem, né, verem como é feita a seleção natural. Então, basicamente, vocês vão precisar de uma folha de papel de presente, assim, bem florido, bem colorido. Pode ser, não precisa ser flor exatamente, mas procura aí se você tem algum papel de presente bem colorido. Você vai pegar esse papel de presente colorido e vai colar numa cartolina ou num papel cartão para fazer o tabuleiro. Então vai deixar mais firme, certo? Aí vocês vão precisar também de 5 cores de papéis para desenhar borboletas. Então aqui, ó, como a gente tem aqui, você vai cortar um moldezinho assim, ó, de borboleta e vai desenhar o molde para que elas fiquem todas do mesmo tamanho. Então vai cortar borboletinhas, né, em papéis coloridos, amarelo, azul, verde, vermelho, todas as cores que vocês conseguirem aí. Aí como que vai funcionar esse jogo? Primeiro, depois que você colou o papel florido na cartolina ou no papel cartão, você já tem o seu tabuleiro. Cortou todas as borboletas, escolhe 3 cores que sejam semelhantes com esse papel florido aí, que tenha nesse papel, né? Nesse tabuleiro. E escolham também 2 cores que sejam bem diferentes, que se destaquem, que dê para ver de longe que é diferente desse papel colorido aí do tabuleiro, tá? Então, algumas cores bem parecidas e algumas cores bem diferentes. Todas vão ter o mesmo tamanho. Aí o que você vai fazer? Você vai espalhar essas borboletas em cima do tabuleiro, certo? Algumas vão ficar camufladas e outras não, porque algumas têm a cor, né, do fundo ali do papel do presente e outras vocês pegaram com a cor diferente. Então, vai dar para ver de longe que não, porque ela não vai conseguir se camuflar. Qual que é a ideia? Você vai pegar, né, algum amigo aí, o pai, a mãe, o irmão, e vai chamar para jogar. Ele vai ter que ficar de olho fechado, de olhos vendados, para você espalhar essas borboletas no tabuleiro. E aí, você pode pedir, né, para que ele abra o olho e ele vai ter alguns segundos, você conta lá, pode ser uns 3 segundos, para caçar uma borboleta. Ele vai ser o predador, vai fazer o papel de predador. Então, ele vai pegar uma borboleta. Aí, depois de 3 segundos, você tem que dar um comando para ele fechar o olho novamente, só que ele vai permanecer com o dedo em cima da borboleta que ele escolheu. Provavelmente, ele vai escolher uma borboleta que está se destacando, não uma que está camuflada, porque vai ser a que ele vai ver primeiro, né? Quando ele abrir o olho, durante esses 3 segundos, ele vai ver mais rápido aquela que não está camuflada. Então, ele vai estar com o dedinho lá, você vai tirar o dedo dele e vai separar aquela borboleta que ele conseguiu, digamos, caçar, tá? Então, isso você vai fazendo até acabar as borboletas. Só para vocês terem uma ideia, né, de que quais vão acabar primeiro, né? Ou você tenta, não precisa fazer até acabar as borboletas, mas faz umas 5 vezes lá.
quais as borboletas que vão acabar primeiro? Aquelas que eram camufladas ou as que não estão camufladas, né? Então, o objetivo vai ser você ver essa diferença. Na natureza, o predador vai conseguir caçar aquele que não está camuflado, né? E assim vai acontecer também nesse jogo. Então, vamos ver aqui, eu vou fazer com vocês a resposta, já corrigindo e explicando aqui pelo menos sobre esse jogo. Aí depois vocês fazem o resto em casa, tá? Então, página 187, aqui, ó. Temos a tabela, você pode colocar, né, aqui seriam alunos, mas você vai colocar pai, mãe, irmão, quem tem na tua casa e quantas borboletas de cada cor a pessoa conseguiu predar, caçar, tá? E aí, para responder aqui, quais borboletas foram mais predadas? A gente espera que as mais predadas tenham sido aquelas que não são camufladas, as de cores mais aparentes, as que não se camuflam, certo? Porque são mais visíveis, né? E são enxergadas pelos predadores. Próximo, o que provavelmente acontecerá após certo tempo com as populações de borboletas de diferentes cores? Depois de certo tempo, provavelmente, as não camufladas vão diminuir e as camufladas vão aumentar. Vai ter mais borboleta camuflada do que não camuflada, né? Porque a não camuflada foi caçada primeiro, certo? E a terceira pergunta, o que é camuflagem e por que é uma vantagem adaptativa? Camuflagem nada mais é do que uma estratégia de defesa. O animal, né, ou a planta que se camufla, ela consegue se defender de eventuais predadores. É um modo de se proteger, então, de conseguir sobreviver por mais tempo, tá? Por isso que é uma vantagem adaptativa, porque se eu conseguir sobreviver mais tempo, significa que eu estou melhor adaptado, é uma vantagem, certo? E por último, o que aconteceria com as populações de borboletas caso houvesse uma mudança no ambiente? Então, se a gente mudasse o tabuleiro, não fosse mais aquele papel colorido, provavelmente as que antes eram camufladas, agora vão estar expostas e não vão ter mais essa vantagem, tá? Então, se mudar o ambiente, as que conseguiam se camuflar vão ficar expostas e não vão ter mais essa vantagem, certo? Podem tentar fazer, então, os exercícios seguintes ali da página 188 e 189, tá? Caso tenha alguma dúvida, entra lá no fórum do Sponte, vamos tirar as dúvidas, certo? E releiam o texto sempre, tá? Para ver se não ficou alguma coisinha aí que vocês, né, não entenderam. Dá uma lida no texto antes de tentar resolver esses exercícios, certo? Na próxima aula eu trago a correção, ok? Então, até a próxima aula e bons estudos!